É isso daí. Olha, eu quero lembrar que este daqui é o livro que acabou inspirando esse momento que está acontecendo agora. Mais um livro do Bispo Fulton Sheen, da editora Molokai, Um Retiro para Todos. Por isso que tem ideia, mais ou menos, de quantos títulos só de Fulton Sheen já se tem, mais ou menos, assim, por cima? Molokai tem muitos, né? Eu mesmo lá tenho vários, né? Você tem ideia, mais ou menos? Não? 26º. 26º. Olha só, que bênção de Deus, né? E é justamente sobre isso, Dona Daí, que eu queria considerar aqui, talvez para o senhor nos ajudar. Imagina só, uma editora católica com um apostolado, só de Fulton Sheen, o 26º livro, né? E tantas iniciativas de evangelização, de apostolado que existe hoje no Brasil. E às vezes a gente viaja, eu estive agora no conclave, participei do conclave não, né? Participei da cobertura do conclave, claro, né? Pelo amor de Deus, desculpa, eu ia falar, mas imagina só que coisa terrível, né? Mas estive lá, mas eu escutei de umas 2 ou 3 pessoas, né? Dizendo, Guto, deve ser maravilhoso viver hoje no Brasil. Eu olhava assim, né? Não querendo considerar qualquer realidade, eu olhava assim, eu disse, olha, o país de vocês é uma esperança para o mundo, né? O renascimento da fé, iniciativas, por exemplo, como a Molokai, que traz. Até o pessoal do Em Busca da Verdade, esses dias foram em Londres e o pessoal da a quantidade de títulos que hoje o Brasil oferece, né, para as pessoas. Eu dizia, mas por que você acha isso? Então, porque quando eu olho para o Brasil eu vejo esperança, né? Hoje, com certeza, o país que mais levanta a bandeira do rosário, da oração e tal. Quando a gente pega o parâmetro do Brasil em geral, talvez algumas coisas nos trazem aí, acabam nos trazendo um pouco de preocupação. Mas também o senhor percebe que existe no Brasil uma possibilidade de contribuir realmente para o renascimento da fé para o mundo e acende a esperança no coração das pessoas em relação ao segmento de Nosso Senhor? Eu creio que sim. O Brasil é marcado por aquilo que já é objeto de análise, né, do episcopado, a nível de Brasil, de latino-americano também, que é a religiosidade popular. Para você ter uma ideia, na minha região, a igreja sobreviveu ali, às vezes, mais de 100 anos sem padres naquela região. Olha só. Sobreviveu como? Com a religiosidade popular. Folia do Divino, Folia de Reis, o terço, o ofício de Nossa Senhora. Às vezes o padre ia em alguns lugares a cada 6 anos, aquele ermo goiano. Eu creio que no Mato Grosso também deve ter tido isso, né? E a igreja se manteve naquela religiosidade popular do povo. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de dar um óleo, uma unção, como dizia Dom Henrique, de cristocentrismo, de melhor de ornamento dos conteúdos dessa religiosidade popular. Isso tem crescido muito, porque nós brasileiros trazemos dentro de nós esses elementos simbólicos da religiosidade popular muito forte. Quando você vê o sucesso do Rosário de Frei Gilson, é nessa linha. O povo gosta dessas orações. Eu lembro em alguns lugares na nossa região onde se tentou substituir essa religiosidade por grupos de reflexão, comunidades um pouco diferenciadas. O povo fechou a isso. O povo quer rezar, o povo quer conhecer. E aí entra essa bênção, o Puebla já falava disso para nós, da necessidade de você aproveitar a religiosidade popular para melhorar o esclarecimento da fé do nosso povo. O povo hoje está buscando uma liturgia mais com qualidade. Eu fiquei impressionado agora no congresso da grande região sul do ECC, em Joinville. Eu tive 2 celebrações ali da missa com o povo fora e também com os congressistas. Impressionante o nível da liturgia. Uma liturgia profundamente piedosa, serena. Também em Juazeiro teve uma missa que eu celebrei lá. Impressionante o grupo que animou aquela missa, a beleza daquela celebração. Também em Belém, no Centro-Oeste,
a gente vê essa melhoria. Isso já é fruto de uma beleza da evangelização que a gente vai fazendo. Os sacerdotes estão... Eu fui formado numa época muito difícil, em que a gente saía do seminário sem saber ser padre. E não tinha muito claro. Eu fui para o seminário e não sabia nem o que era missa. Hoje o menino entra para o seminário e já sabe ministrar na missa, já sabe ajudar, já sabe o que é o censo, já estudou tudo isso graças ao que é as redes sociais. O menino vem para o seminário e já conhece as pregações do padre Paulo Ricardo, já conhece uma série de conteúdos que já lhe dá uma noção católica. O que a gente precisa é cuidar disso que o padre Paulo falava, para que haja um equilíbrio e que não haja o zelo amargo, nem do progressista, nem do tradicionalista. Que ambos, eles caem no zelo amargo, de pensar de maneira muito assim farisaica, e eu estou certo, eu tenho a melhor ideia da igreja. Nós precisamos entender que a igreja se renova a partir dos joelhos, é a partir da oração, é a partir de métodos de oração, de aprofundamento na oração, os sacramentos, adoração ao Santíssimo. Isso cresceu muito no Brasil, a adoração a Jesus Eucarístico. Isso é um bom sinal. Padres piedosos que, antes da missa, estão ali diante do Santíssimo, o povo vê o padre rezar. O povo entende, não, o meu padre crê naquilo que ele oficializa no altar. Essa piedade que vai gerando uma vitória muito grande no coração do povo. A minha diocese é marcada pela folia do divino, há mais de 100 anos. Formosa tem a folia há mais de 100 anos. O primeiro bispo, Dom Victor Schillebeck, que era um holandês, brigou com a folia, porque era uma religiosidade popular carregada de defeito, de muita coisa. Colocou a folia proscrita por décadas e o povo continuou. O povo estava na missa, mas estava também na folia, mesmo que o bispo não queria a folia, porque isso é da alma do povo. O bispo era um estrangeiro, tinha dificuldade de compreender isso. Quando também o bispo me batizou, era estrangeiro, ele tinha muita dificuldade com a religiosidade popular, esse povo goiano, né? Mas aí uma pessoa convenceu o bispo de voltar. Hoje a nossa folia do divino, ela é profundamente evangelizadora. A gente vai nos pousos da folia da roça de Formosa, às vezes tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas na roça, que vai para ouvir a cantiga da folia, que eu nem entendo muito daquilo, os fulhões que cantam, mas todos confessados, todos que comungam. Então a folia sem bebedeira alcoólica. É realmente um movimento espiritual muito bonito. São riquezas. Você vai em Belém, como eu estive lá agora, o Círio de Nazaré. É a alma daquele povo. Qual que é o trabalho da arquidiocese ali? É exatamente dar esse corolário de espiritualidade, de grandeza litúrgica, tudo aquilo. Você vai no Nordeste, né, em Juazeiro, a fé no Padre Cícero. Padre Cícero, eu fiz até uma homilia lá, citando algumas frases de Padre Cícero, que é um homem que hoje a gente vê que tinha um zelo muito grande pela fé. E assim o nosso Brasil ele é composto desse mosaico tão bonito, que é o rosto da religiosidade popular do nosso povo. Que a gente trabalha isso, nós viemos de lá, nossas famílias eram afeitas a isso, a gente traz isso dentro da alma. E o estudo, eu quando fui para o seminário, minha mãe um dia perguntou para o padre Juarez se sempre passava na fazenda e almoçava em casa, de 3 meses, quando ele ia na missa na capela. E ela disse, meu menino completou 6 anos, precisa preparar para a primeira comunhão. E ele deu o catecismo de São Pio X para minha mãe, falou, ensina o menino isso, aquela pergunta e resposta, quem é Deus, Sim. Quantos deuses há, aquela coisa toda. E minha mãe, durante um ano, me preparou todo dia com aquele catecismo. Ele disse, o menino está pronto. Durante um ano. Durante um ano. Aí o padre me fez as perguntas, eu não posso levar ele para fazer a primeira comunhão. Eu fui sozinho, com 7 anos, 1 mês, 2 meses, com aquela camisa branca de manga comprida, uma calça azul comprida, primeira vez que eu usei calça comprida, e fiz minha primeira comunhão com uma consciência profunda do que eu estava fazendo, porque minha mãe me ensinou o catecismo. Quando eu fui para o seminário, a teologia que eu aprendi no seminário está baseada naquele catecismo. O catecismo é a base.
Os catecismos da igreja, os papas sempre tiveram essa preocupação, São Pio V, São Pio X, Papa João Paulo II, de estabelecer o catecismo em cada época da igreja para melhor adaptar ao mundo atual da igreja. É isso. Então, o que precisa é exatamente você levar as pessoas ao conhecimento da doutrina. E aqui eu digo para todos, quando você conhece a Igreja Católica, você nunca a abandona. A Igreja Católica, ela entra dentro da gente, embora seja a religião mais difícil de ser vivida. É a mais difícil. Para nós, Padre Paulo de Salvista, a exigência que é o nosso celibato, a liturgia das horas, os votos, um religioso, não é fácil. Para os casais, vocês são casados, né? A vivência da teologia moral do matrimônio, a castidade do matrimônio, a questão dos filhos, métodos de contraceptivo que não pode ser usado, essa coisa toda. Então nós temos, a Igreja Católica, ela é... Sem querer cortar o senhor, só para dizer uma frase do Fulton Sheen, ele diz assim: a Igreja Católica é a igreja mais difícil na qual você pode viver, mas é a mais fácil para morrer. É o melhor lugar para morrer. Isso me faz lembrar aquela frase dos cartuchos, né? Aqui é difícil de se viver, mas é bonito de se morrer. Quando a gente vê o rito da sepultura dos cartuchos. Então a nossa igreja é essa beleza maravilhosa. Para isso eu recomendo que a gente medite bastante a quarta-feira de cinzas. Lembre-te que tu és pó e ao pó has de voltar. Que a igreja nos ensina. O primor da nossa vida espiritual católica é a humildade. Sim. A humildade é a escada que nos leva ao céu. O orgulho que vem do demônio é aquela escada que nos leva ao Hades, que nos leva ao inferno. Que Deus nos ajude a ser humildes.